Olá Brasília, olá Brasil e a todos que vai me assistir com exclusividade. Meu canal que eu criei essa madrugada, Nas Leis e no Inglês, onde o foco dele é resumir aulas que eu dou sobre o inglês e sobre leis. E hoje eu vou dar uma aula do artigo 5º do inciso 47 da Constituição da República Federativa do Brasil. Essa aula ela vai falar quais as penas que pela Constituição não pode existir no Brasil. Vou só citar os tópicos aqui, eu sei de cor, mas vou passar para vocês. Olha as penas que não pode, que não haverá segundo a Constituição no Brasil. A de morte, a de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento e cruéis. Se você não é inscrito no canal, o nome e o título dessa minha gravação, dessa aula de hoje, vai ser aula sobre o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Abaixo desse título você se inscreve no canal, compartilhe em todos os seus meios de comunicação social e peça para todos e todas se inscreverem e ativar o sino de notificações. Vamos começar a aula então? Muitas pessoas falam assim, quando acontece algum crime, acontece algum tipo de situação, que claro que cada pessoa, cada brasileiro vai pensar de uma forma. Mas existe a diferença de olhar pelos olhos humanos e quem comete o crime ou quem é vítima de um crime, para a diferença de olhar pelos olhos da lei constitucional, que é o que eu vou falar aqui. Tudo que eu estou falando não é pelos olhos humanos, é pelos olhos da lei, o que pode acontecer dentro da lei. Vamos lá então. O artigo 5º do inciso 47 da Constituição Federativa da República Federativa do Brasil diz assim: não haverá penas, tópico A, de morte, salvo em caso de guerra declarada de país contra país. Gente, muitas pessoas falam assim, fulano cometeu um crime bárbaro ou leve. Tem pessoas que vai falar, não, ele tem que ficar preso, depois que sair refaz a vida dele. Tem pessoas que pensam, ele merece uma segunda chance. Tem outras que falam, esse cara tem que morrer. Pelos olhos humanos, mas pelos olhos da lei, da Constituição que eu estou falando aqui, não pode ter pena de morte no Brasil. O cara cometeu um crime, ele pode ficar preso anos, ele pode pagar de outra forma, mas pena de morte, segundo a Constituição do Brasil, ele não pode ser penalizado à morte. Ser fuzilado, ir à cadeira elétrica, vírgula. Olha o que diz aqui, ó, na vírgula. Em caso, salvo em caso de guerra declarada. Um exemplo. O que é guerra declarada? A única maneira de haver pena de morte no Brasil é se o Brasil declarar guerra contra outro país. Se o Brasil declarar guerra contra outro país do mundo, independente do continente que for, aí pode ter guerra. Aí pode ter pena de morte, que vai ser país contra país, ali já é guerra. Só excesso nesses casos. Se o Brasil, vamos supor, briga com os Estados Unidos, um exemplo, aí o presidente daqui declara guerra com o de lá e sim, vai ter pena de morte, porque eles vão guerrear. Agora, quando se trata de crime, no Brasil não pode haver pena de morte. Até crimes bárbaros e hediondos, mas não tem pena de morte no Brasil. Aí tem pessoa que fala assim, mas lá nos Estados Unidos, mas lá no Japão, tô dando de exemplo, vou usar um exemplo aqui, mas lá na Indonésia, como anos atrás, aqueles brasileiros que foram pegos com droga, eles foram fuzilados. Só que por mais que eles eram brasileiros, eles cometeram crime lá, em outro país, é a Constituição de lá. Agora, na do Brasil, não. Eu estou falando segundo a Constituição do Brasil. No Brasil não pode ter pena de morte. Estados Unidos tem, Indonésia tem, outros países tem, mas é a lei de lá. Aí a pessoa que quer viver a lei da pena de morte, simplesmente se ela quiser, obviamente, ela se naturaliza um cidadão desses países que vive a lei da pena de morte. Aí lá sim a pessoa vai ver esse tipo de pena e de punição. Já no Brasil não tem. Entenderam? Segundo, de caráter perpétuo. O que é perpétuo? Aquela pessoa que nunca vai sair da prisão.
Estados Unidos, outros países também têm, dependendo do crime que a pessoa cometer, até sendo adolescente ou criança ou menor infrator, a pessoa fica presa pro resto da vida, ela nunca mais sai. Mas é como eu falei, em outros países, no Brasil não pode ter. Vou dar um exemplo aqui. O cara que é preso até por um crime bárbaro, ele pode pegar 150 anos de prisão. A pena máxima no Brasil de vida é 30 anos. Depois dos 30 anos ele sai. Mas perpetuamente, infinitamente preso, a pessoa não vai ficar. Qual outro tipo de pena que não pode acontecer no Brasil? De trabalho forçado. Cara, presta bem atenção, sei de qual, vou ler o significado para vocês aqui. O que significa trabalho forçado? Trabalho forçado é aquele exigido sobre ameaça de sanção física ou psicológica para a qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual deseja permanecer espontaneamente. Um exemplo, é tipo trabalho escravo. Muitas vezes ali a pessoa ela não quer trabalhar, mas a pessoa pega a outra. Tu vai fazer isso sim, tu é obrigado a fazer, se não fazer ameaça, chantageia, constrange. Tipo como tinha o trabalho escravo antigamente no Brasil. Isso não pode acontecer no Brasil. E também aqueles trabalhos que a pessoa ela trabalha no local, ela fala, eu não quero mais ficar. Ela pode rescindir o contrato, fazer acordo com a empresa, ela pode sair espontaneamente. Se a pessoa não quiser liberar a pessoa, não deixar a pessoa sair, isso é uma pena que no Brasil não há, de trabalho forçado. É aquilo que a pessoa faz contra a vontade psicológica dela, vontade emocional, física. Porque quando a pessoa faz uma coisa contra a vontade dela, automaticamente afeta o psicológico. Quando a pessoa não quer ficar no trabalho, ela tem direito de sair dentro da legalidade, dentro da lei, obviamente. Mas se o patrão, no caso, outra pessoa não quiser deixar ela sair, ficar ameaçando, eu vou te matar, eu vou te bater, ou pegar a pessoa sequestrada, fazer ela para fazer um trabalho escravo ali, isso é crime. Esse tipo de pena não pode haver no Brasil. Talvez há em outros países, mas no Brasil não. Teve muitos e muitos, mil anos atrás, entre aspas, vamos dizer assim. Mas atualmente, não. De banimento. Cara, o que é banimento? Ato ou efeito de banir. Expulsão. No termo jurídico é assim, ó. Pena imposta a alguém que deixa o país e não retorna a ele enquanto durar a pena. Cara, o que seria banir? Tem muitas pessoas que pensam assim pelo jeito dela, a pessoa cometeu um crime, enquanto ela não pagar a pena dela, ela não tem nem que entrar no Brasil. Entendeu? Pelo olhar humano. Mas pelo olhar constitucional e da lei brasileira, não pode haver essa pena. A pessoa comete um crime, ela vai pagar de alguma forma, comete uma infração penal, um delito, independente da esfera que for da lei, ela vai pagar, mas agora, ser expulsa do país até ela terminar de cumprir a pena dela para depois voltar, isso não pode acontecer. Banir é isso, é expulsar a pessoa do país. Eu estou resumindo que essa foi uma das aulas que eu dei esse ano que foram muito boas, que muitas pessoas gostaram, elogiaram, mas aqui isso é um resumo, uma retrospectiva que eu estou colocando para o meu canal novo nas leis e no inglês. E o último, de cruéis. Cara, todo mundo sabe o que é crueldade, significado de cruéis. Vou ler para vocês. Cruéis é o plural de cruel, o mesmo que hediondos, violentos, truculentos, trágicos, severos, selvagens, ríspidos, rigorosos, implacáveis. Você já viu que tem muita pessoa brasileira que ela pensa assim, ah, fulano de tal cometeu esse crime, ela tinha que morrer, ela tinha que ser espancada, ela tinha que matar esse lixo, esse meliante, esse delinquente. Claro, pelo olhar humano, dependendo do crime, dá essa vontade, a pessoa pensa assim mesmo. Mas se for olhar pelo lado constitucional da Constituição da República Federativa do Brasil, atos cruéis não pode haver no Brasil não, gente. Ah, a pessoa errou, ela tem que ser punida severamente, tragicamente, com um tratamento selvagem. Um exemplo é bater, espancar. Igual tem país que quando a pessoa furta ou rouba, corta a mão. Estou usando de exemplo aqui. Isso é atos cruéis. Em outros países tem, mas a Constituição do Brasil não pode haver essas penas.
Isso é ato cruel, ato severo. Por mais que a pessoa errar, ela tem que pagar, sim, dentro da lei, dentro da legalidade. Não estou defendendo errado, estou dando a aula aqui resumida da lei, mas sem crueldade, sem ato de selvageria, sem de um crime que a pessoa cometeu um crime hediondo. A não ser que seja legítima defesa, mas isso é um caso à parte em aula futura que eu vou dar. Mas é isso aí, a aula de hoje foi essa. Curta, rápida, objetiva. E na minha próxima aula para o meu canal, Nas Leis e no Inglês, eu vou dar aulas. Próxima aula vai ser de inglês. Valeu Brasília, valeu Brasil. Se inscreva no canal e compartilhe para o mundo. Até mais, tchau, tchau.